Olá, seguidores lindos e abençoados. Eu estimo que cada um de vocês estejam muito bem. Vamos lá para o nosso primeiro dia de campanha, de propósito na presença do Senhor, com o tema Aliança que os céus reconhecem. Que o Senhor Jesus ele venha abençoar o seu casamento, a sua vida, na presença dele poderosamente através desta campanha. E vamos basear no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz: Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Que o Senhor Jesus ele venha te abençoar poderosamente através dessa campanha, desse propósito. E eu sempre costumo falar, meus irmãos, vamos fazer esse propósito e se entregar na presença do Senhor, dar o nosso melhor. Eu peço para vocês fazer o jejum de no mínimo 1 hora por dia. 1 hora por dia. Se você não consegue jejuar, você faz alguma renúncia. O que é a renúncia? Você renunciar 1 hora sem redes sociais, ou ficar 1 hora sem algo que você gosta. É uma renúncia. Porque não é todo mundo que consegue jejuar. Tem pessoas que tomam medicamentos fortes, precisa alimentar algo para tomar os medicamentos. O Senhor entende, o Senhor sabe da sua necessidade, mas não deixa de fazer esse propósito, de fazer essa campanha abençoada, e creia que o Senhor grandes coisas fará na sua vida. E hoje é o nosso primeiro dia, aliança que o céu reconhece, e que através dela você venha receber grandes milagres e venha contar grandes obras na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus venha te abençoar poderosamente, abraçar sua alma. E eu quero deixar uma reflexão para você nessa hora, neste momento. Sempre vou trazer alguma reflexão para vocês, né? E eu quero falar para vocês hoje sobre quando o amor parece estar morrendo. Tem dias que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Tem momentos em que os olhares já não se encontram mais. O toque esfriou, a conversa virou cobrança, o amor parece estar sumindo. E você se pergunta, será que ainda vale a pena? Será que ainda tem conserto esse casamento? A verdade é que ninguém casa para ser infeliz, mas muitos casais estão vivendo como dois estranhos dentro da mesma casa. Dividem o teto, mas não dividem mais o coração. O que acontece com vocês? Talvez foi o tempo, talvez os filhos, talvez os problemas, talvez o orgulho, ou talvez a falta de Deus no meio da aliança. Porque casamento sem Deus é como uma casa sem alicerce. Na primeira tempestade, desaba. Mas eu quero te lembrar, aquilo que foi ferido pode ser curado. Eu sou prova disso. Aquilo que foi ferido pode ser curado. Aquilo que foi quebrado pode ser restaurado. Casamento é uma guerra diária, mas quando vocês lutam juntos ao lado de Deus, o inimigo não tem vez. Talvez você esteja esperando o outro mudar, mas e se Deus quiser começar com você? Às vezes, o que falta não é um novo amor. É renovar o amor que já está aí, só que ele está adormecido. É parar de gritar e começar a orar. É deixar de apontar os erros e começar a estender as mãos. Deus, ele acredita em vocês. Mesmo que o mundo diga que acabou, mesmo que o coração diga desista, o céu está dizendo permaneça, lute, eu posso fazer novo outra vez. Se hoje a sua aliança ela está enfraquecida, lembre-se, alianças verdadeiras não é descartável. Ela é a prova sacudida, ferida, mas também curada, restaurada, fortalecida no altar. Então,
antes de desistir do seu casamento, dobre os seus joelhos, peça uma direção ao Senhor, porque eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Então, antes de desistir do seu casamento, ore, busque ao Senhor, consagre. Aproxima de pessoas que te impulsionam a viver a chamada, que te impulsionam a viver essa busca. Que o Senhor Jesus, Ele venha te dar sabedoria na presença dEle. Que o Senhor Jesus, Ele venha lançar por terra todo impedimento, todo embaraço. Que o Senhor Jesus abençoe a sua aliança no altar. Busque a Deus de todo o seu coração, porque é uma aliança que os céus reconhecem. E oremos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, intercedendo por todos os casais que ouvirão esta oração. Que a Tua presença invada este lar e que esta união seja marcada por uma aliança que o céu reconhece. Pai, o mundo pode não valorizar mais o casamento. Muitos zombam da felicidade, da honra, da entrega, mas nós cremos na Tua palavra, que diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Deus Todo-Poderoso, se há feridas neste casamento, sara com o Teu bálsamo. Se há distância, Senhor, neste casamento, aproxima-os. Se há frieza, aquece com o Teu amor. Se há silêncio, ensina o diálogo. Se há gritos, traz a paz. Se há traições, derrama perdão, derrama restauração. Que esta aliança não seja apenas de papel, mas uma aliança selada pelo Teu Espírito Santo, marcada pelo Teu amor, sustentada pela Tua graça. Senhor, repreenda agora toda inveja, toda obra maligna, toda seta lançada para dividir esse casal. Repreenda o adultério, repreenda a mentira, repreenda a mágoa, o desrespeito, o orgulho, em nome do Teu Filho amado Jesus. Todo laço do inferno contra esta família seja desfeito agora. Deus, que esta casa seja exemplo de fidelidade, de companheirismo. Que este casal, meu Deus, seja exemplo de perdão, de recomeços, que os céus olhem para eles e digam: essa é uma aliança que eu reconheço, que eu abençoo, que eu sustento. Pai, que haja aliança também no altar, que eles Te buscam juntos, que o amor cresça, amadureça, floresça e nunca morra, que a Tua presença esteja entre eles, como aquele cordão de 3 dobras que não se rompe. Jesus, seja o centro deste casamento e que no final de tudo, quando os cabelos estiverem brancos e os anos tiverem passado, que eles ainda possam olhar um para o outro e dizer: foi Deus que nos uniu e até aqui o Senhor nos sustentou. E nessa hora, Senhor, nós levantamos um clamor para todos os casais, por todos aqueles que estão vivendo batalhas no casamento, porque eu sei que o inferno tem se levantado contra as famílias, mas maior é o Deus que peleja por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora no campo espiritual com a espada da Tua palavra e o fogo do Teu Espírito para declarar guerra contra tudo que se levanta contra esta aliança. Eu clamo agora que caia por terra toda obra de macumba. Eu clamo agora que toda palavra de inveja, toda palavra de maldição, tudo aquilo que é hereditário, todo adultério escondido, toda mentira, toda frieza espiritual, todo espírito de separação, contendas, ciúmes doentios e divisão, nós declaramos agora: não vai haver divórcio, não vai haver destruição, porque essa aliança não é reconhecida pelos homens, mas foi selada diante do altar, foi escrita no céu e está de pé diante de Deus o Todo-Poderoso.
Senhor, sopra agora o teu vento de restauração. Acende de novo a chama do amor. Levanta esse casal do vale da morte. Coloca de pé o que o diabo tentou derrubar. Reacende o carinho, reacende o respeito, reacende a admiração, reacende a fidelidade. Que o marido volte a amar como Cristo amou a igreja. Ah, Deus. A esposa seja sábia, edificadora, companheira de guerra, que juntos de mão dadas eles venham derrubar muralhas espirituais, destruir fortalezas demoníacas e edificar um lar cheio da tua glória. Espírito Santo, entra neste casamento com fogo, onde a escuridão acende a luz, onde a lágrimas derrama bálsamo, onde a silêncio libera a tua voz, onde a destruição levanta vida. Eu profetizo que esse casal será usado nas mãos de Deus. Serão testemunho, serão referência, serão guerreiros de oração. O inimigo não vai prevalecer, porque quem luta por eles é o leão da tribo de Judá. Senhor, sela com fogo essa aliança, sela com unção, com temor, com compromisso eterno. Que essa aliança seja tão forte, que quando o céu olhar diga: esta é uma aliança que eu reconheço, esta é uma aliança que eu sustento, esta é uma aliança que eu abençoo. Em nome de Jesus, nós declaramos: queima agora todas as correntes, caiam por terra todos os demônios designados para destruir esse casamento, que se levante um novo tempo sobre este lar. Assim nós oramos com autoridade. Deus vivo, Deus tremendo, Deus poderoso em guerra, hoje nós nos levantamos em nome do teu Espírito Santo, com os pés no chão da tua promessa e o coração em chamas no teu altar. Nós venhamos clamar, Senhor: rasga os céus, Senhor, por cada casal que está sendo atacado, oprimido, ferido e quase destruído. Senhor, o inferno se armou contra famílias, mas hoje nós nos levantamos como voz de guerras espiritual e nós falamos: adversário, tira as tuas mãos desse casamento agora. Em nome de Jesus, nós profetizamos agora toda praga que foi lançada contra essa aliança, toda feitiçaria, todo despacho, toda obra de macumbaria, todo olho gordo, toda inveja, toda palavra maldita, nós cancelamos agora no poder do sangue do Cordeiro. Queimem agora as correntes da separação. Desapareça os demônios da divisão. Desapareça agora os demônios do adultério, da frieza, da traição, porque a aliança que o céu reconhece é protegida pelo fogo do Espírito. Senhor, entra neste lar agora com a espada desembainhada. Corta todo laço invisível, todo espírito estranho que se infiltrou, toda mulher estranha, todo homem estranho, toda influência que tenta roubar o que o Senhor uniu. A tua palavra diz, Senhor, o que Deus uniu, o homem não separe. Nós declaramos agora: nem o homem, nem o diabo, nem a carne, nem os traumas, nem o passado, nada vai separar o que os céus assinou. Que este casal receba agora um batismo de amor, de respeito, de renovo. Que volte a honrar, que volte o abraço, que volte o toque, que volte a oração juntos. Espírito Santo, sopra agora dentro deste casamento, tira o fardo, restaura os muros, troca as vestes rasgadas por vestes de glória. Nós clamamos por alianças firmadas no altar, não na aparência, por casamentos que te adoram, que te servem, que brilham a tua luz. E se esse casal estiver no chão, nós declaramos: levanta, porque o céu ainda não desistiu de vocês. Levanta, porque esta guerra tem dono e quem luta é o Senhor dos Exércitos. Toda língua que se levantou para zombar, para amaldiçoar, tudo aquilo que disseram vai acabar, vai separar. Volte envergonhado para o inferno, porque Deus está restaurando e nós profetizamos em alta voz: essa aliança será forte, será selada, será exemplo, porque é uma aliança que o céu reconhece. O inferno teme
teme e o mundo respeita, que cai agora fogo dos céus, fogo de avivamento, fogo de restauração, fogo que queima tudo que é carnal, tudo que é maligno, tudo que é impuro, fogo que sela, fogo que marca, fogo que liberta, fogo que levanta. Em nome do leão da tribo de Judá nós declaramos: esse casamento não vai morrer, essa aliança não vai ser destruída, esse amor não vai ser apagado, porque quem colocou as mãos foi Deus. E onde Deus põe a mão, o inferno não toca. Em nome do teu Filho amado, Senhor, pela autoridade do teu Espírito Santo, traz discernimento, traz sabedoria, Senhor, sobre este casal. Em nome de Jesus, Pai, que haja paz dentro dessa casa, que haja paz nesse matrimônio. Em nome de Jesus nós profetizamos. Que volte o toque, que volte a oração juntos. Espírito Santo, sopra agora dentro deste casamento, tira o fardo, restaura os muros, troca as vestes rasgadas por vestes de glória. Nós clamamos por alianças firmadas no altar, não na aparência, por casamentos que te adoram, que te servem, que brilham a tua luz. E se esse casal estiver no chão, nós declaramos: levanta, porque o céu ainda não desistiu de vocês. Levanta, porque esta guerra tem dono e quem luta é o Senhor dos Exércitos. Toda língua que se levantou para zombar, para amaldiçoar, tudo aquilo que disseram vai acabar, vai separar. Volte envergonhado para o inferno, porque Deus está restaurando e nós profetizamos em alta voz. Essa aliança será forte, será selada, será exemplo, porque é uma aliança que o céu reconhece. O inferno teme e o mundo respeita. Que cai agora fogo dos céus, fogo de avivamento, fogo de restauração, fogo que queima tudo que é carnal, tudo que é maligno, tudo que é impuro, fogo que sela, fogo que marca, fogo que liberta, fogo que levanta. Em nome do leão da tribo de Judá nós declaramos: esse casamento não vai morrer, essa aliança não vai ser destruída, esse amor não vai ser apagado, porque quem colocou as mãos foi Deus. E onde Deus põe a mão, o inferno não toca. Em nome do teu Filho amado, Senhor, pela autoridade do teu Espírito Santo, traz discernimento, traz sabedoria, Senhor, sobre este casal. Em nome de Jesus, Pai, que haja paz dentro dessa casa, que haja paz nesse matrimônio. Em nome de Jesus nós profetizamos. Amém, meus amados irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Também quero falar sobre um assunto sim, muito importante, sobre esse propósito, né, referente aos casais. Nem todo casal vai viver a mesma história. Nem todo relacionamento vai florescer no mesmo tempo. Isso tá tudo bem. Cada casal tem seu tempo, tem seu processo, tem seu ritmo. E acima de tudo, cada casal precisa buscar o que Deus quer para o seu relacionamento. Não é sobre copiar o que funciona para os outros. É sobre descobrir o que Deus desenhou para vocês dois. Talvez seu casamento esteja passando por um tempo de silêncio. Ou talvez você esteja aprendendo a perdoar. Talvez estejam reconstruindo algo que parecia perdido. Ou celebrando uma nova fase depois de tantas batalhas. Seja qual for a estação em que vocês estão vivendo, saibam, Deus, Ele está aí. Ele não abandonou o barco, Ele continua escrevendo a história. E mesmo que algumas páginas tenham lágrimas, outras serão cheias de vitória. Casamento não... Nós costumamos dizer que casamento não é um palco, é um altar. Não é uma performance para agradar os outros. É uma aliança diante de Deus, construída dia após dia, com humildade, oração, paciência e amor. E se vocês buscarem a direção de Deus, Ele vai mostrar o caminho certo. Pode ser que Ele diga, esperem. Ou talvez perdoem-se. Ou até mesmo comecem de novo com mais maturidade, com mais oração, com mais propósito. Mas saibam,
mas saibam que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tá no livro de Romanos, né? Se eu não me engano, capítulo 12. E quando o casal ele se alinha ao céu, tudo muda. Não significa ausência, que vai ter ausência de lutas, mas certeza de que vocês têm uma rocha firme para permanecer de pé. E hoje nós oramos por todos os casais que estão buscando entendimento, que estão buscando uma direção dos céus, que estão em silêncio, chorando em segredo. Quantas de vocês estão dentro do quarto chorando às escondidas? Ninguém sabe. Vocês têm aguentado tantas coisas calada, no silêncio, pedindo a Deus uma direção, alguém para ajudar vocês. E através dessa campanha, o Senhor Jesus ele vem te dar entendimento, discernimento que Deus está requerendo de você. E não se compare à história de ninguém. Cada um tem a sua história. Deus trouxe cada um de nós para viver um propósito, para viver uma chamada. Nós não somos todo mundo igual. Não somos. Cada um vai precisar passar por um processo, por um amadurecimento. E tem muitos casais que estão tentando se reencontrar dentro do próprio lar. Mas o Senhor ele está ouvindo cada oração feita no seu quarto, cada lágrima que você derramou ao lavar as vasilhas, cada clamor sussurrado no seu coração. E o Senhor diz: filhos, eu estou neste processo com vocês. Não desistam, buscam a minha direção. A minha direção. Meus irmãos, eu costumo falar assim, quando alguém vem pedir algum conselho, né, sobre casamento, eu costumo falar que eu não posso entrar nessa causa do seu casamento. Não posso. A única coisa que eu posso fazer é te ajudar em oração, a te ajudar a interceder para que o Senhor revele para você qual a direção que você deve tomar. Porque não tem como... tem coisas na nossa vida que não é terceirizada. Tem coisas, meus irmãos, nós temos que aprender. Quem trabalha na área da intercessão, quem Deus levantou para trabalhar na área da intercessão, tem que entender que tem causas que nós não podemos entrar, porque Deus não nos deu autorização. A única coisa que nós podemos fazer é orar e interceder para que o Senhor dê sabedoria para você, como você vai se comportar nesse processo e que Ele dê resposta para você e não a resposta para mim. Eu sempre oro assim, quando alguém pede algum conselho sobre casamento, às vezes quer divorciar, porque isso, porque aquilo. Eu sempre falo, ore ao Senhor e peça que Ele dê a resposta para você e não terceirizar essa resposta. Que o Senhor dê resposta para você dentro do teu coração. E o propósito dessa campanha é para que o Senhor te dê direções assertivas, te dê um direcionamento no seu matrimônio, você que quer lutar pelo seu casamento. Casamento é bênção, é de Deus. É muito triste, meus irmãos. A pessoa que passa por separação é muito triste, é muito dolorido, é muito árduo. É algo assim que eu nem sei explicar. Eu acho, né, que é a segunda dor pior depois da morte. A morte é a primeira, quando você perde alguém que você ama, e a segunda é o divórcio. Eu creio assim, né, na minha cabeça. Mas através desse propósito de oração, vamos orar para o Senhor te dar direção assertiva, para que você não venha tomar decisões precipitadas e amanhã você venha chorar aos pés do Senhor. Certa vez eu vi uma frase, né, eu sempre guardo ela comigo, que é melhor a gente orar antes, perguntando a Deus se pode sim ou não, do que ter que orar depois para pedir a Deus uma direção, né? O Senhor é aquele que dá respostas. E que Deus ele venha fortalecer vocês, que o amor de vocês venha ser renovado através desse propósito de oração, que o respeito floresça de novo, que a paz volte a habitar dentro da sua casa. E lembre-se, não se comparem a outros casais. O que Deus tem para vocês é único, é específico, é cheio de propósito. Apenas continue juntos, de mãos dadas, de joelhos dobrados e olhos fixos em Deus. A história de vocês ainda estão sendo escrita. E com Deus como autor,
o final será lindo. A decisão está nas mãos de Deus. Deus pode te dar essa resposta. Não toma decisões precipitadas. Busca Deus, busca Deus. Ele sabe de todas as coisas, sabe seu presente, seu futuro, seu passado, sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Igual a palavra do Senhor fala, a vontade de Deus ela é boa e agradável. Às vezes a vontade de Deus ela é boa e para nós no momento não é bom. Mas quando nós aceitamos, a gente vai ver que realmente foi bom. Então vale a pena viver essa renúncia, essa consagração na presença do Senhor. Se reserve para Deus, busca a Deus pelo seu matrimônio, para que Deus venha te dar decisões assertivas. Não toma decisões precipitadas, ora, busca. Não vai por conselho de amiga, de colega, de vizinha, de ninguém. Fulana fez, também vou fazer. Você não é fulana. Você é separada e escolhida de Deus. Lembre-se, não se compare a outros casais. Não se compare. Você é diferenciada. Às vezes, quando Deus manda nós suportar o processo, a gente não quer. Mas vai valer a pena. E que o Senhor Jesus venha abençoar vocês poderosamente. Isso é o nosso primeiro dia de propósito, de campanha. Amanhã estaremos aqui, firmes e fortes, para a honra e glória do Senhor, se o permitir, no nosso segundo dia de propósito, aliança que os céus reconhecem. A aliança que o céu reconhece é essa. Você vai lá no cartório, casa perante a lei da terra, é registrado. Esse é o casamento que Deus reconhece. É esse o casamento que Deus reconhece. Que o Senhor Jesus venha vos abençoar poderosamente. Saiba que Deus é aquele que cuida dos detalhes. E até amanhã.